Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Wagner. Há algum tempo que eu venho com vontade de fazer vídeos como esse, vídeos que falem da vida espiritual, que falem da palavra. No vídeo de hoje eu quero falar da história do Irã e por que o Irã odeia tanto Israel, né? Qual o papel do Irã? De onde vem o Irã? Como começou essa intriga, essa raiva? E já vou adiantar para vocês, é espiritual. Mas fique até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai entender, tá bom? Separei algumas imagens que eu mesmo peguei da internet para colocar nesse vídeo, para não ficar um vídeo tão maçante e você também possa compreender também através das imagens. E se você gostar desse vídeo, no final, deixa seu like e também deixa um comentário. Não é sempre que eu vou fazer esses vídeos assim, mas eu estou sentindo vontade de falar sobre isso agora e eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente sente vontade de fazer, né? Mas deixa eu dizer para vocês também, eu vou voltar a fazer mais vídeos na rua, falando, mostrando coisas do dia a dia, porque eu acho que isso é importante. Mas esse vídeo também é muito importante, então fica nesse vídeo até o final para você ver. Deu trabalho para a gente fazer, passamos a noite aqui picotando pedaços de vídeo para colocar aqui e tentar fazer uma forma que você possa entender melhor o que aconteceu e por que o motivo dessa raiva. E eu vou te falar aqui o motivo espiritual, tá bom? Existe também um motivo político, geopolítico, mas esse é outro assunto. Vamos lá. A palavra de Deus. Para entender essa história, nós precisamos voltar muitos séculos no tempo, lá no momento em que o povo de Israel havia acabado de sair do Egito. O povo estava atravessando o deserto rumo à terra prometida. Era um povo cansado, muitas vezes fraco, aprendendo a confiar em Deus durante aquela caminhada difícil. Foi nesse momento que surgiu um povo inimigo chamado Amalequitas. Eles atacaram Israel de uma maneira muito cruel. A Bíblia conta que eles atacavam principalmente os mais fracos, os que ficavam para trás na caminhada. Foi um ataque covarde. Então aconteceu uma batalha. Enquanto os soldados de Israel lutavam no campo, Moisés subiu ao monte e levantava suas mãos diante de Deus. E algo muito curioso acontecia. Quando as mãos de Moisés estavam levantadas, Israel prevalecia na batalha. Quando suas mãos se cansavam e abaixavam, os amalequitas começavam a vencer. Então 2 homens, Arão e Hur, ficaram ao lado de Moisés, sustentando seus braços para que eles permanecessem levantados. No final daquela batalha, Israel venceu, mas naquele momento Deus declarou algo muito forte. Deus disse que haveria guerra contra Amaleque de geração em geração. Aquela agressão não seria esquecida, aquela injustiça teria consequências ao longo da história. Os séculos passaram. Israel deixou de ser apenas um povo caminhando no deserto e se tornou uma nação estabelecida. Surgiram juízes, líderes e, finalmente, surgiu um rei. O primeiro rei de Israel foi Saul. Em determinado momento, Deus deu uma ordem clara a Saul por meio do profeta Samuel. Saul deveria ir contra os amalequitas e destruir completamente aquele povo como julgamento pelo mal que haviam feito contra Israel no passado. Saul foi para a guerra, ele venceu a batalha, mas aconteceu algo que mudaria a história. Saul não obedeceu completamente à ordem de Deus. Ele poupou o rei dos amalequitas, chamado Agag, e também preservou alguns bens e animais que deveriam ter sido destruídos. O profeta Samuel confrontou Saul. Ele perguntou por que Saul não havia obedecido totalmente à voz de Deus. Samuel então executou Agag ali mesmo. Mas algo importante aconteceu. Mesmo com a execução do rei, a linhagem dos amalequitas não desapareceu completamente. Alguns descendentes continuaram existindo, e isso, muitos séculos depois, voltaria a aparecer de forma dramática. Agora, a história dá um salto no tempo.
Séculos se passaram e o cenário já era outro. O mundo estava dominado por um grande império, o Império Persa. Esse império se estendia da Índia até a África. Era enorme, um dos maiores impérios da história antiga. O rei daquele império era conhecido na Bíblia como Assuero. Na história secular, ele é conhecido como Xerxes, um rei poderoso, governando muitas províncias e muitos povos diferentes. Entre esses povos estavam os judeus, descendentes de Israel, que haviam sido espalhados pelo mundo após invasões e exílios. Na capital do império, uma cidade chamada Suzã, vivia um homem judeu chamado Mordecai. Ele era da tribo de Benjamim, a mesma tribo do antigo rei Saul. Mordecai tinha uma prima chamada Hadassa. Essa jovem havia perdido seus pais ainda cedo e ficou órfã. Mordecai então a adotou e a criou como se fosse sua própria filha. Ele cuidou dela, ensinou sua fé e sua identidade como parte do povo de Deus. Hadassa também tinha um nome persa, Ester. Enquanto isso, no palácio real, algo importante aconteceu. O rei Assuero estava casado com uma rainha chamada Vashti. Durante uma grande festa, o rei pediu que ela aparecesse diante de todos os convidados para mostrar sua beleza, mas a rainha se recusou. Aquilo foi considerado um grande desrespeito público à autoridade do rei. Depois de ouvir seus conselheiros, o rei decidiu remover Vashti do trono. Então surgiu a ideia de escolher uma nova rainha entre as jovens mais belas do império. Muitas jovens foram levadas ao palácio para passar por um período de preparação e depois se apresentar diante do rei. Entre essas jovens estava Ester. Seguindo o conselho de Mordecai, Ester foi ao palácio, mas manteve em segredo sua origem judaica. Quando chegou o momento de se apresentar diante do rei, algo inesperado aconteceu. Ester encontrou graça diante dele. O rei gostou dela mais do que de todas as outras mulheres. E assim, Ester se tornou rainha do Império Persa. Agora essa história começa a ganhar tensão. No mesmo período, um homem chamado Amã começou a crescer em poder dentro do império. O rei o promoveu a uma posição altíssima, acima de todos os outros oficiais. Amã era um homem extremamente orgulhoso. Ele gostava de poder, de honra e de ser reverenciado. O rei ordenou que todos se curvassem diante dele quando ele passasse. E todos faziam isso, todos, menos um homem, Mordecai. Mordecai permanecia em pé. As pessoas perguntavam por que ele não se curvava. E Mordecai respondia que era judeu. Quando Amã descobriu que Mordecai não se curvava diante dele, ficou furioso. Mas quando ele descobriu que Mordecai era judeu, sua raiva aumentou ainda mais. Então Amã decidiu algo terrível. Ele pensou que não bastava punir apenas Mordecai. Ele queria destruir todo o povo judeu que vivia dentro do império. Mas ele precisava convencer o rei. Então Amã foi até o rei Assuero e apresentou o problema de forma política. Ele disse que havia um povo espalhado pelo império que tinha leis diferentes dos outros povos e que não obedecia às leis do rei. Ele sugeriu que aquele povo deveria ser eliminado. Amã até ofereceu dinheiro para ajudar a pagar os custos dessa operação. O rei, sem perceber o plano maligno por trás disso, concordou. Então, um decreto foi escrito e enviado por todo o império. Esse decreto dizia que, em um determinado dia, todos os judeus poderiam ser atacados e exterminados. Quando Mordecai soube disso, ficou profundamente angustiado. Ele mandou uma mensagem para a rainha Ester. Ele explicou toda a situação e pediu que ela fosse falar com o rei para salvar seu povo. Mas havia um problema sério. Ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado. Quem fizesse isso poderia ser morto. Mesmo assim, Ester tomou uma decisão corajosa. Ela pediu que todos os judeus jejuassem durante 3 dias. Depois disso, ela iria até o rei. E naquele momento, ela disse uma frase que atravessou a história
Ela disse: se eu perecer, pereci. Esther entrou na presença do rei. O rei estendeu seu cetro para ela, permitindo que ela falasse. Então Esther preparou um banquete e convidou o rei e Amã. Durante esse encontro, ela revelou toda a conspiração e explicou que Amã havia planejado destruir o seu povo. O rei ficou furioso. Amã entrou em desespero e começou a implorar por sua vida diante de Esther. Mas naquele momento, o rei descobriu algo ainda mais chocante. Amã já havia preparado uma grande forca para matar Mordecai. Então aconteceu uma reviravolta impressionante. Amã foi condenado e executado exatamente na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai. O plano que ele havia preparado contra o povo judeu acabou se voltando contra ele. O povo judeu foi salvo e, para celebrar essa libertação, surgiu uma festa que é comemorada até hoje no judaísmo, chamada Purim. Agora tem um detalhe histórico interessante. O antigo Império Persa, onde toda essa história aconteceu, corresponde em grande parte ao território que hoje conhecemos como Irã. Ou seja, muitos dos acontecimentos narrados no livro de Esther ocorreram na região que hoje faz parte, tenta impedir que as promessas de Deus se cumpram através do povo de Israel. Mas a mensagem da Bíblia sempre aponta para a mesma direção. Deus continua no controle da história. Mesmo quando tudo parece estar perdido, Ele levanta pessoas, muda circunstâncias e cumpre aquilo que prometeu. Foi assim na história de Esther. Quando parecia que todo o povo seria destruído, Deus virou completamente aquela situação. E essa história continua sendo lembrada até hoje, justamente por isso. Porque ela nos mostra que acima de qualquer poder humano, existe um Deus que governa todas as coisas. Bom, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e muito obrigado por você ter ouvido essa história até o final. E olha, se você chegou até aqui comigo nessa narrativa, eu espero que essa história tenha feito você refletir, porque às vezes uma única pessoa no lugar certo, na hora certa, pode mudar o destino de um povo inteiro. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima conversa. Muito obrigado por você ter ficado até o final dessa mensagem, até o final desse vídeo. Espero que você tenha curtido mesmo de montão. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa um like e comenta aqui. Você já conhecia essa história? Deixa aqui seu relato aqui pra gente, eu leio todos os comentários. E se você não gostou também, deixa aqui, é importante porque a gente pode corrigir o caminho, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.